A nossa dica de saúde é daqui do consultório da Tia Li. Acertei? Acertou, muito bem. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dar mais uma dica importante sobre prevenção para todo mundo. Espero que vocês gostem. E eu tenho certeza que todo mundo está comentando, porque ela é incrível. Chega aqui um tema melhor do que o outro. E hoje nós vamos falar da importância do dente de leite. Tia Li, e quais seriam os dentes de leite? Olha, os dentes de leite, eles começam a nascer, né, a partir antes de 1 aninho de idade, e eles terminam o nascimento até uns 2 anos e meio, 3 anos. São em número de 20, 10 superiores e 10 inferiores, e eles ficam na cavidade bucal da criança até aproximadamente 11, 12 anos, dependendo do crescimento fisiológico da criança. Então, durante todo esse período que ele fica na boquinha da criança, ele tem funções importantes. Agora deixa eu te perguntar, vou te perguntar também quais seriam as funções, né? E que idade a criança começa a perder o dente de leite? Tá, essa é uma pergunta importante, assim. Hoje a gente tem uma variação muito grande, porque mudou muita coisa em termos de alimentação, né, dieta, muita coisa industrializada foi inserida na alimentação da criança. Então, a cronologia é individual, é claro, né, é de criança para criança, mas assim, a partir dos 5 aninhos de idade, a gente tem visto que está começando já a trocar dentinhos, né? Tem crianças que começam até antes disso, e tem crianças que demoram um pouquinho mais. Mas entre 5 e 6 anos é a idade que começa a ter a troca. E tem, por exemplo, a criança que troca antes, ela sai prejudicada? Não em relação se o dente vai ser mais forte ou não em relação a isso. A única coisa que ela vai ser prejudicada é que ela ainda não está apta, ela não tem habilidade suficiente para escovar sozinha um dente permanente já. Então, a escovação vai ter que ficar a cargo dos pais. E às vezes o pai não tem tempo de dar uma atenção um pouquinho maior para essa parte da higiene, da educação da criança, então fica mais fácil de formar a cárie. O único problema é esse, dele nascer um pouquinho mais cedo. E essas crianças, gente, eu estou aumentando aqui, hein? E essas crianças que muitas vezes, né, caem e acaba perdendo dente de leite com 2, 3 aninhos, prejudica? Depende o caso, prejudica sim, porque o dente de leite, uma das funções dele, que a gente ia falar ali na frente, mas eu já falo aqui, né? A principal função dos dentinhos de leite é manter o espaço para a chegada do dente permanente. Então, ele mantém e direciona o posicionamento do dente permanente. Então, por exemplo, se uma criança perde ou por trauma ou por cárie um dentinho de leite aos 3, 4 anos, o que vai acontecer? Lá pelos 11 aninhos, mais ou menos, quando seria a idade daquele dente permanente que ia substituir e nascer, ele não vai saber onde nascer, né? Então, em muitos casos, aí a gente vai ter que intervir, ou com tratamento ortodôntico, ou até com tratamento cirúrgico, para conseguir que esse dente venha para a cavidade bucal. Essa é a principal função dos dentes descidos, né? Manter o espaço e direcionar a erupção dos dentes permanentes. É a principal função. Tia Li, todo mundo fala assim que o dente de leite, se cair não tem problema, né? Não é sempre assim, porque o dente de leite não tem função nenhuma, né? Só pensa nos dentes permanentes. Mas eu acredito que ele deve ter várias funções. Aí quais seriam essas funções, se realmente tem? Isso, é justamente isso que eu quero deixar bem claro hoje. É tirar essa ideia equivocada de que dente de leite não é importante, né? Não serve para nada porque ele vai ser substituído. Então, esses 12 anos que ele vai ficar na boquinha da criança, ele vai cumprir as funções e os papéis dele. Uma delas é essa que eu falei, né? Sobre
que eu acabei de falar, né, sobre se perder antes, né, então ele direciona e posiciona o dente permanente que vai sucedê-lo. Outra função dele ele faz parte da primeira etapa da digestão. Então, as crianças com um aninho e meio, 2 aninhos, que já começa a inserir alimentação sólida na dieta, então elas começam a mastigar, triturar, morder. Então, dentes de leite participam e têm essa função na digestão dos alimentos. Então, assim, uma criança que tenha um dente de leite cariado com dor, ela não vai comer direito, porque ela vai sentir dor na hora que for comer. E aí o que vai acontecer? Ela não vai se desenvolver direito. Quer dizer, uma simples cárie num dente de leite altera toda a formação, o crescimento geral do organismo da criança, né? Uma outra função importante do dente de leite é do crescimento facial, né? Ele participa do crescimento dos ossos maxilares, então do formato da face, dos músculos da face. Então, ele também tem essa função. E a outra função básica é preparar a boquinha da criança para a chegada dos dentes permanentes. Porque assim, como a gente já falou, com 6 aninhos mais ou menos, já começa a ter dente permanente. Então, se os dentes de leite estão com cárie, provavelmente os dentes permanentes que começam a nascer com 6 anos já vão começar a ter cárie também, né? Porque vai passando. Então não pode ter cárie. A gente tem que tirar essa ideia errada de que não precisa cuidar. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui, bem fixo para fixar bem na cabeça é isso. Dente descido, a gente tem que tirar a ideia de que é um dente simplesmente um dente transitório, né? Ele é um dente, e colocar a ideia de que ele é um dente preparatório e organizador da cavidade bucal para receber os dentes permanentes que vão ficar a vida toda na boca da criança. Se dente de leite não fosse importante, a gente já nascia com dente permanente, concorda? Né? Então, muita atenção, muito cuidado, muito carinho com os dentinhos de leite, porque eles têm assim uma série de funções importantes, né, durante todo esse, né, a gente pensa que é pouco tempo, mas 12, 13 anos, né, é a infância inteira, e é onde a gente vai inserir todos os hábitos saudáveis e de prevenção para a criança. Por isso que é importante cuidar, e por isso que eu escolhi falar desse tema, né, que muita gente realmente não acha importante tratar dente de leite, mas ele é tão importante quanto o dente permanente. E antes de terminar, Thelly, se os dentes de leite já são uns dentes assim, meio tortinho, né? Não está muito... O permanente vai ser igual? Então, isso também a gente consegue já ir avaliando, né, por isso que é importante trazer a criança no dentista desde cedo. Tem uma grande, se os dentes de leite já são apinhados, né, tortinhos, é uma grande probabilidade dos dentes permanentes também serem, né, mas isso vai de acordo com o crescimento ósseo da criança também. E a visita ao dentista. Hoje em dia a gente tem a prevenção da parte ortodôntica também. Antes a gente esperava trocar todos os dentes para colocar aparelho. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia já dá para a gente antecipar muito e melhorar muito. Então, assim, às vezes tratamentos ortodônticos que durariam 5 anos, hoje em dia a gente já consegue fazer em muito menos tempo e muito mais fácil, muito mais tranquilo. Por isso é importante a consulta de prevenção. E para terminar, né, só queria que você lembrasse o ponto principal. O ponto principal hoje, o que eu quero deixar bem frisado, é a importância dos dentes descidos. Eles são tão importantes quanto os dentes permanentes, porque eles preparam a cavidade bucal para a chegada dos dentes permanentes. Então, durante os 12 anos que eles ficam na boquinha da criança, eles trabalham muito, eles têm funções importantes e por isso eles devem ser muito bem cuidadinhos. E para você cuidar muito bem, cuidadinho, você tem que visitar aqui a tia Ali, porque ela é uma graça, a gente parece uma menininha, eu sempre gosto de falar, né? E a tia Ali fica aqui na Avenida Frederico Zanan, que número é aqui?
843, telefone 3625-2252 e, para não esquecer, Avenida do Cemitério. Pertinho, como eu falei, eu estava assistindo o programa até eu dei risada, pertinho, meio longe. Pertinho, mas um pouco longe. Pertinho, mas um pouco longe. Tia Lia, eu volto aqui, tá bom? Obrigadão, tá? Obrigada a você, feliz mais uma vez de poder ajudar e passar essas dicas para todo mundo aí. Estou adorando, gente, imagine você de casa. Então, essa foi a nossa dica de saúde para você.